Hoje nós falaremos sobre qual é a maneira mais interessante de convidar uma pessoa para dançar, segundo a nossa opinião. E é interessante também frisar que você pode receber um sim e você pode receber um não. E a gente vai contar um pouco das nossas experiências, como foi os nossos sims, os nossos nãos, e se a gente já ofereceu um não para alguém também, se isso pode acontecer ou não pode. E assim a gente vai desenrolar o nosso papo de hoje. O nosso conteúdo então é sobre como convidar para dançar e o que você pode receber quando isso acontecer. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira. Jesse Figueiredo. Estamos aqui para mais um dia, mais um conteúdo e mais uma resenha. Hoje nós vamos conversar sobre qual é a forma realmente ideal de se convidar para dançar. Será que existe essa forma ideal de convidar uma outra pessoa para dançar, professora? Então, acho que depende muito da pessoa, né? O que a pessoa tem como maneiras no dia a dia, né? De conversar, de chegar perto da pessoa. Tem muito a ver com personalidade, mas eu acho que eu pensaria assim, palavra gentileza, ser gentil, educação, por aí Exato. vai. E você? É legal frisar isso. A gente gosta de ser gentil e de receber gentileza. Quando eu falo a gente gosta, é porque eu e a Jé, a gente pensa numa linha um pouco mais parecida. Mas isso não precisa necessariamente ser a sua realidade. Como a gente falou no conteúdo passado, não pedir sua opinião, inclusive se você não assistiu, tá aqui nos cards, vai lá conferir e depois volta pra cá pra gente continuar esse papo. Continuando para você que está aqui conosco. É muito subjetivo, né? O que é gentileza e como você realmente deve receber esse convite, se é com gentileza ou não. Eu vou contar uma história que ficou marcada na minha cabeça até hoje, que eu estava pensando sobre isso, né? Sobre qual é realmente a maneira mais interessante de convidar para dançar. E aí a gente vai fazer uma simulação aqui, né? Eu sou o rapaz que foi convidar essa moça para dançar. Ela estava sentada na mesa e tal, e aí ele foi lá e fez assim para ela. E ela levantou toda animada, toda feliz para dançar. E aí eu parei para pensar e falei, olha só, tá vendo? Mais um exemplo de que não existe uma forma perfeita para dançar. Porque naquele momento ela queria tanto dançar, ou a música era muito boa, ou ela queria muito dançar com esse rapaz, ou ela estava tão good vibes, que esse detalhe da forma que ele convidou, que não é errado, só é diferente do que eu tenho feito e do que eu acho que a Jé gostaria de receber, ou do que ela faria com alguém que ela convidaria. Então, ele foi um pouco sucinto, objetivo, direto, assim, ó. Vamos com uma cara fechada, né? Um convite um pouco diferente do que eu normalmente faço e vejo. Mas não significa que é errado, só é diferente. E ela não ligou muito para essa forma, né, que ela foi convidada. Por quê? Às vezes tá tudo bem, foi só uma forma de convidar. Às vezes ela tava good vibes, a música era boa, a pessoa que ela queria dançar, né, ela tava esperando. N motivos, né? Outro caso também que eu vou aproveitar que eu lembrei agora. A pessoa saiu do outro lado do salão para dançar com esse rapaz, os dois se comunicaram, e aí, no meio do salão, ela atravessando, eu te contei essa história, no meio do baile, lá no meio do salão, ela tomou uma cotovelada. Lembra dessa história? Ela tomou uma cotovelada, aí ela tomou uma cotovelada no peito, tadinha, ficou morrendo de dor, do nada, assim, de repente, ela começou a sorrir de volta, chegou no rapaz e começou a dançar. Então era tanta vontade de dançar e o convite foi feito do outro lado e aconteceu percalços ali, empecilhos no meio do caminho, mas nada impediu da vontade de dançar. Então, quando você está muito afim de dançar, às vezes esse detalhe passa desapercebido, Exato. né? E essa questão de gentileza que nós gostamos e esperamos, passa batido, né? Uma coisa que não faz tanta diferença. Na maioria das vezes faz. Né? Faz diferença. E qual que é a sua maneira de ser gentil? Eu gosto de pensar que, no mínimo, um contato visual. Eu sou uma pessoa um tanto tímida com as pessoas que eu não tenho intimidade, tá? Poucas pessoas sabem disso. Então, quando eu convido para dançar, eu procuro olhar no olho, sorrindo e interagindo com a pessoa.
Mas às vezes a pessoa me olha tão forte que aí eu desvio o olhar, entendeu? Ou às vezes não está acostumado e o que está acontecendo? Exato. Fica desconfiada. Então assim, eu gosto de interagir, mas às vezes a pessoa interage tanto também que me deixa tímido, aí eu fico um pouquinho com vergonha. Mas enfim, são N situações. Quando eu tenho mais intimidade, quando eu conheço a pessoa, eu interajo um pouco mais visualmente. E na hora de dançar também, eu tenho essas questões. Às vezes eu interajo um pouquinho, fico um pouco tímido, vejo que a pessoa retribui, aí eu olho para o outro lado e assim vai. Então eu não sou uma pessoa 100% tímida, né? Depende da pessoa que eu estou dançando, depende da situação, e também não sou 100% sem vergonha, né? Mas enfim, tem várias situações. E também, como ele é condutor, né, a maior parte do tempo, por isso que eu perguntei primeiro para ele, depois eu vou falar sobre meu lado também. Boa. Mas no fim da dança também você tem alguma gentileza. Normalmente eu gosto, se eu vou lá e convido a pessoa para dançar e eu tiro ela de um local, né, da mesa, da cadeira dela, eu normalmente levo de volta, agradeço, abraço, beijo, o que for, o que é intimidade naquele momento e o feeling permite. Né? Vai muito do momento. Não tem uma maneira perfeita. Eu procuro abraçar e beijar, mas nem todo mundo está aberto a isso. Às vezes até a forma de dançar da pessoa já te dá essa percepção de que a pessoa não está muito aberta a esse tipo de tratamento, de abraço e beijo, que é uma coisa que eu faço com homens e mulheres. Não tenho nenhum tipo de intenção quando eu faço isso, porque eu abraço e beijo todo mundo. E esse é o tipo de coisa que normalmente eu faço com as pessoas, mas nem todo mundo está aberto a esse tipo de tratamento. Uma pergunta, eu estou aqui de entrevistadora, mas e se você vai convidar uma pessoa que está na mesa acompanhada, qual é a sua atitude? A pessoa está sozinha ou acompanhada? Tem alguma mudança ou não? Na abordagem? Eu gosto muito de pensar que eu não ligo para isso. Quando, por exemplo, vem me chamar para dançar ou vem chamar a Jéssica para dançar, as pessoas perguntam, né? Posso dançar com ele ou posso dançar com ela? É o tipo de coisa que eu não vejo necessidade, mas essa é uma forma que eu recebo isso. Eu falo, não precisa me pedir não, ela é dona do próprio nariz e ela sabe fazer as próprias escolhas. E até é uma forma meio que de incapacitar a pessoa de responder por conta própria, né? Então, isso é muito do tratamento da nossa cultura antiga, né? Das nossas raízes, do suposto cavalheirismo, né? De perguntar para o homem se a sua mulher pode dançar. E é um pouco, né, retrógrado isso. Eu gosto de chegar na mesa, cumprimentar todo mundo e aí convidar a pessoa para dançar. E aí, se eu normalmente, antes de convidar uma pessoa que eu não conheço, eu leio o salão e eu leio o comportamento do casal. Se eu perceber que eles não dançam com outras pessoas, aí eu já nem convido. Evito, a não ser que a pessoa me convide. Mas se eu vejo que como eu e a Jéssica, a gente dança com todo mundo, não tem essa questão de homem, mulher, se é solteiro, se é casado, enfim. Aí a gente dança com todo mundo e aí as pessoas sabem que é muito acessível nos chamar para dançar. E é assim que eu acabo lendo quando eu tenho uma mulher acompanhada ou um homem acompanhado. Certo? Isso aí. E sobre o que ele falava do cavalheirismo e a cultura como antigamente era, hoje eu sinto que nós mulheres temos, né, uma atitude já até um pouco de feminismo, de vamos ter a atitude de convidar nossos cavaleiros, ou nossas damas também, pode dançar com qualquer pessoa, mas de ter a atitude de não esperar a ver se alguém me tira para dançar. A gente fala muito isso na sala de aula também, quando a mulherada às vezes reclama um pouquinho, que demora para chegar a minha vez, porque tem muita mulher dançando. Vai lá e convida, né? Exato. Então essa é uma das atitudes que a gente acha que, assim, que não tem diferença de gênero. Aí cabe a cada um saber o que é melhor e como se sente. Eu vou falar por mim, eu não tenho esse pensamento de que por ser mulher é mais desafiador chamar para dançar. Porém, eu também sou um pouco tímida, eu acho que eu tenho duas extremidades na minha personalidade. Eu sou muito, sem vergonha, sem cara de pau, tipo, faço qualquer palhaçada, ou sou muito tímida. E nessa hora eu fico um pouquinho pensativa, assim, eu olho para a pessoa e fico ensaiando, assim, não, mas vou esperar 5 segundos, se a pessoa, não, já está ocupada, eu vou depois. Então isso, assim, na minha mente não passa por questão do meu gênero, o meu papel, que geralmente é conduzida, senão mais pela minha personalidade. Mas
não fico assim presa a essa emoção, a essa vergonha um pouquinho. Não é nem medo de rejeição também, de levar um não, mas é uma questão de ter essa atitude, né? De levantar, de chegar e falar com a pessoa, olhar, como ele falou, olhar para a pessoa, às vezes um desafio. Mas eu faço sim, e principalmente assim, eu faço com as pessoas que eu não conheço, com profissionais que eu tenho a possibilidade de ver aí na pista de dança, falando, não, vou dançar com ele, é uma oportunidade boa. E é isso, né? Eu acho que eu me encorajo e vou. E não tem a ver, então, com o meu papel, e sim mais com a minha personalidade. É interessante isso, porque o que a Jéssica falou mostra que a gente normalmente vê essas pessoas que a gente admira no salão e tudo mais, e tem vontade de dançar, mas também com os nossos alunos, claro, né? A Jéssica, inclusive, dança como condutora, muitas vezes no baile, nas aulas, para preencher essas lacunas, né? Que normalmente tem muitas mulheres e menos homens. E aí, na tentativa de ajudar o salão e contribuir para a dança, para as nossas alunas, a Jéssica muitas vezes faz condutora no salão. Mas, voltando sobre essa parte, é até interessante isso, porque muitas vezes a gente encontra com essas pessoas que a gente admira no salão e tem vontade de chamar para dançar. Só que eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vejo que a pessoa está lá o tempo todo dançando e não tem um minuto para descansar, eu não tenho coragem de chamar. É o tipo de coisa que aí eu já entro um lado um pouco mais humano. O meu lado fã é engolido pelo meu lado humano. Porque eu olho a pessoa lá se matando, de dançar, e por mais que ela esteja feliz ou não, eu não sei, né? Aí só a pessoa pode dizer, você acaba tendo um pouco de empatia, né? Pensando que, poxa, ela provavelmente quer um minuto para ir no banheiro, para beber água, e mesmo se ela quiser, ela vai falar. E ela não vai falar, não sei, será que ela vai? E aí você fica nessa indecisão e aí eu falo, não, é melhor não chamar, deixa ela descansar. E aí aconteceu isso num evento desses outro dia, e aí eu falei, não vou chamar, eu quero muito dançar com essa pessoa, mas eu vou deixar ela descansar. E aí teve um momento lá no final do baile que eu fui convidar para dançar, e eu já podia imaginar que isso ia acontecer, porque já estava no final do baile, estava todo mundo cansado, tadinha, ela dançou a noite inteira e eu fui convidar para dançar. Eu falei, sei que você está cansada e tal, mas a gente pode dançar uma música? Ela falou, poxa, eu até queria, mas meu joelho está gritando, minha perna já não está bem e tal. E tá tudo bem, eu recebi esse não, e eu não vou dizer que é fácil receber um não, tá? Não vou dizer que ele bate fácil em você, né? Que você é uma armadura, impenetrável, que tudo que vem para você, né? A gente é dotado de sentimentos, como a gente falou lá no outro vídeo, inclusive. E esse não, ele bateu um pouquinho em mim, né? Me deu uma cambaleada, mas logo eu lembrei, poxa, ela dançou a noite inteira e foi por isso que eu hesitei de chamá-la para dançar antes, porque ela não parava de dançar. E aí, nada mais justo do que o momento que ela está descansando, deixar ela descansar, né? Eu recebi esse não, me dobrou um pouquinho no meio, mas logo eu lembrei disso e gente, eu tô sendo assim verdadeiro, porque mexeu comigo esse não na hora, porque na hora que você tá lá exposto para todo mundo, você tá ali se expondo para a pessoa e para todo mundo que tá à sua volta, e de repente você volta sozinho, né, ali para sua mesa e bota o rabo entre as pernas e fala, não, tá tudo bem, eu não tô magoado, né? Mas de verdade, a gente entende. É assim, gente, são seres humanos e a gente tem que entender que tem uma hora que você quer chegar no salão, tomar uma cerveja, como já aconteceu comigo. Eu tinha acabado de chegar no salão, estava tomando uma cerveja, cumprimentando todo mundo e me chamaram para dançar. Eu falei, poxa, deixa eu cumprimentar todo mundo, depois a gente dança, pode ser? E a pessoa não recebeu muito bem também. Mas paciência, tem pessoas que dizem que não se deve dizer não, e eu não concordo. Tenho certeza que o lado humano vem antes do lado da dança. Se você é um ótimo dançarino, um profissional, ou um aluno, um colaborador para dança, não importa o seu papel. Você tem o direito de dizer não, porque o lado humano tem que vir antes da profissão, principalmente, quem é profissional. Você não tem obrigação, você tem responsabilidade, o que é diferente. Quando você tem responsabilidades, você quer fazer as pessoas dançarem porque é o seu evento, porque você é professor, porque isso, porque aquilo, você não tem obrigação de dançar a todo momento.
mas a responsabilidade de fazer aquilo acontecer, aquele salão, aquela festa, aquele baile, aquela aula, entra na sua mente e você acaba sendo mais colaborador, né? Ou colaboradora para aquela situação. Mas dizer que você tem que ter 100% de obrigação de dançar todas as músicas do começo até o fim, não é humano isso. Nem para quem é professor ou professora, para quem é o dono do evento ou para quem é aluno, está participando lá para se divertir. Muito menos essa pessoa, né? E deixa eu te perguntar, você então convidaria, assim, você faria de novo o convite ou isso pode condicionar a uma próxima vez melhor não chamar? Com certeza isso mexeu comigo na hora e se eu tivesse uma outra oportunidade de convidar naquele dia, naquele local, eu não convidaria, porque eu fiquei, além de ficar mexido, primeiro o lado emocional falou, depois veio o lado racional, falando, poxa, ela tá cansada, ela tá exausta, dançou a noite inteira e amanhã tem aula ainda. Então, dentro desse contexto, eu chamaria de novo, quer dizer, dentro desse contexto, pensando do lado racional, eu chamaria de novo, só que em outra circunstância, tentando abordá-la numa outra situação, né? E é o tipo de coisa que, assim, a gente acaba vendo as mesmas pessoas chamando repetidamente e acaba não dando chance para outras pessoas convidar. É o tipo de coisa que não tem como a gente controlar e nem cabe a nós falar sobre isso, né? Quantas vezes você deve dançar com cada profissional que você admira e tudo mais. Dança quantas vezes você quiser e a pessoa permitir também e quiser, né? Mas que isso acaba tirando um pouco as pessoas, a vontade ou a coragem das outras pessoas convidar para dançar, acaba tirando, né? Isso. E eu, assim, um pouquinho reforçando o que eu falei antes, eu também chamei para dançar uma pessoa renomada, vamos dizer, né? Que também é uma pessoa que quando está em um evento é muito requisitada, tipo, isso é uma realidade. E eu, assim, eu sei que isso eu vou trabalhar para mudar, porque eu acho que eu não preciso, mas eu acabo pedindo meio como um por favor, sabe? Aquela sensação, né? Mas como que eu não quero te incomodar, mas, né? E foi tanto que eu pedi metade da música. Eu falei, vamos dançar metade da música só para eu sentir? Foi muito... Depois eu escutei minhas palavras e falei, gente, por quê? Mas é que a gente fica com aquela sensação, principalmente no final de baile também. Sim. Isso é uma realidade. Durante o baile eu também não chamei. Então, no final do baile é um momento, como ele falou, no começo, quando ele chegou, ele estava com uma vibe, né? Aquele momento que ele estava cumprimentando e alguém aborda para dançar. É um momento que para ele cabe fazer outras coisas. E final de baile pode ser um momento delicado, sim, porque a pessoa já está relaxada, já está cansada, né? Mas é isso, né? Eu acho que é uma construção que você vai fazer uma leitura do que te faz bem, do que te dá resultado. Você quer dançar? É bom chamar para dançar ou ficar esperando? Eu acho que tudo isso a gente vai avaliando Exato. E se lapidando, né? Exato. E como no conteúdo anterior, a gente não teve uma opinião concreta sobre não, você não deve dar nunca sua opinião, ou sim, você tem que dar sua opinião. A gente foi criando alertas durante o papo para justamente fazer com que a gente raciocine antes de fazê-lo, se deve fazer ou não, e assim vai. E a ideia é essa, com esse papo aqui, é criar esses alertas, para de repente você pensar se você recebe ou não, ou se você dá ou não, se tá tudo bem, se não tá. A questão também muito importante, é como você faz, tá? Porque quando eu dei o meu não, eu falei, poxa, posso terminar de cumprimentar todo mundo, vou tomar uma cerveja e a gente já dança, pode ser? Foi assim que eu ofereci, só que eu não sei como a pessoa recebeu. Sim. Entende? Porque o fato da pessoa estar lá na frente de todo mundo exposta como eu estive e de repente voltar sozinha com aquela sensação, né, do rabo entre as pernas, eu entendo que é constrangedor, que pode magoar, mas é um fato, isso acontece. Gente, nem todo mundo está 100% disposto no momento que a gente quer. Isso é humano, gente, não tem como lidar com, né? Agora, é uma opinião concreta. Se eu receber um não, e perceber a forma com que a pessoa receber dessa forma com que ela falou, poxa, eu vou entender tudo. Na hora magoa, na hora machuca, mas depois você raciocina e inclusive usa esse nosso papo de hoje para criar esses alertas,
Poxa, a pessoa está cansada, a pessoa está conversando, a pessoa está isso, está aquilo. E muitos deles deixam de conversar, deixam de fazer o que estão fazendo para ir correndo dançar, como nós fazemos, né? Mas não é sempre que isso vai acontecer. A gente não pode contar com 100% de disponibilidade e vontade sempre, tá bom? No fim é isso. Esse foi mais um papo, mais uma resenha para que a gente consiga expor um pouco do que a gente acredita e de repente compartilhar com vocês aqui, trocar. E para a gente trocar, seria interessante se vocês deixassem nos comentários o que vocês acham desses papos, né, dessa resenha, inclusive sobre alguma experiência que você já viveu. Comenta aqui sobre um não ou um sim que é marcante na sua vida, mas não precisa expor os nomes, tá bom? Não precisa... Deixa aqui em off entre a gente, mas conta uma história aqui que foi marcante, como muitas pessoas comentaram no outro vídeo sobre algumas histórias que já vivenciaram sobre essa questão da opinião. Inclusive, foi muito legal porque alguns compartilharam algumas histórias que a gente pode trazer para vídeo no futuro sobre não dar opinião ou dar opinião. Eu finalizo por aqui. Professora, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu estou atenta aqui, eu quero ouvir realmente essa experiência de vocês, porque isso pode trazer uma nova visão para nós também, para mim, né? Perfeito, exatamente. Então é isso, galera. Ficamos por aqui, a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo, um abraço e até mais.